Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bem-vindos a mais um evento nosso. A gente tem feito uma série de eventos aqui no Google Campus, em outros espaços. Meu nome é Andreas, eu sou de uma organização chamada Sense Lab. E costumo dizer que na minha vida retrasada eu fui engenheiro. Sou engenheiro formado pela Poli. Comecei minha carreira em corporações, né, na Votorantim Participações. Na minha vida passada, eu fui administrador, sócio de empresa, uma empresa de médio porte na área de bens de capital. E, atualmente, não sei mais me definir, consultor de inovação, estratégia, empreendedor social. Então, acho que esse evento tem um pouco a ver com essa trajetória, né, de o que levou a gente a fundar o Sense Lab. Na verdade, essa busca pelo sentido no trabalho, pelo sentido nas organizações, né? Isso tem tudo a ver com esse evento aqui. Tem tudo a ver com a temática que a gente vem trabalhando, divulgando. Então, o Sense Lab é esse. É uma organização que trabalha com inovação e estratégia, focada em solucionar problemas coletivos, né? E a gente começou a nossa trajetória com um campo que chama negócios de impacto, que talvez alguns de vocês conheçam, né? Negócio de impacto social. E a gente começou a se encantar com esse campo de novas organizações que estão tentando solucionar problemas com modelos financeiramente sustentáveis, mas ao longo dessa busca, né, de já 5, 6 anos, começou a ficar claro que esse campo ele era insuficiente para resolver uma série de problemas que a gente tem, né? A gente começou a explorar do campo de negócio de impacto outros campos. A gente começou a perceber que problemas complexos, em geral, eles envolvem diversos atores, públicos, privados, terceiro setor. A gente começou a perceber que, dentro das organizações, tinha uma série de dinâmicas que não atendiam às demandas atuais, né? E tudo isso deu origem a essa temática que a gente começou a pôr em prática um ano e meio atrás, né? Então, vocês estão num evento que faz parte de uma jornada que a gente chamou de liderança sistêmica. Ele é um evento que ela é uma jornada, né, uma temática, programas que justamente se propõem a explorar a natureza e o futuro das organizações, o papel das organizações. E esse evento ele faz parte de 4 eventos, aí uma série de 4 eventos que a gente vai fazer esse ano aqui no Google Campus, repetindo alguns deles, né? Então vocês vão ver depois, se vocês explorarem eles, que alguns a gente faz mais de uma vez. E a gente está no primeiro deles. Essa série de eventos a gente fez no primeiro semestre do ano passado no InovaBrá, fez no segundo semestre aqui no Google Campus, a gente está começando a repetir esse ano. E ele está inserido dentro de uma grade maior, que depois eu detalho no fim do evento, que é de palestras, bate-papos online, cursos, um programa aí com workshops, cursos, né? Então, tem uma jornada aí que vocês, se interessarem pelo tema, vocês podem explorar de diversas formas, tá? Só para checar aqui, quem já veio em evento desse tipo nosso, aqui no campus, em InovaBrá, em outros lugares? 1, 2, 3, 4, 5. Legal, então tem 5 pessoas que já passaram por parte disso de alguma forma, né? A gente gosta de fazer os nossos eventos o mais participativo possível, tá? Então, em geral, tem bastante conversa. Esse formato que a gente está aqui de auditório não é o melhor para isso, né? Vocês não conseguem se olhar muito, conversar muito. Mas, mesmo assim, antes de sair falando aqui sobre o tema, eu vou propor uma atividade rápida, que vocês encontrem alguém, de preferência, que vocês não conhecem, tá? Se apresentem, acho que é um bom momento para conhecer gente que está interessada em coisas parecidas com você, que vocês estão também, né? E conversem um pouco sobre esse tema aqui. O que traz vocês aqui e qual que é o movimento mais interessante que vocês estão observando nesse âmbito das organizações, né? No contexto das organizações e dos negócios. Pode ser? Então, se conseguirem achar alguém que vocês não conhecem, se apresentem.
Vamos lá, pessoal? Vamos lá, pessoal? Vamos voltar aqui? O papo tá bom, né? Bom, pessoal, acho que vários devem ter conhecido pessoas novas aí, né? Acho que sai dessa sensação de plateia de desconhecidos para começar a achar pontos de referência, pontos de conexão. Vou fazer mais uma atividade junto com vocês, para a gente criar uma visão conjunta aqui. Tem uma ferramenta que a gente usa que chama Mentimeter, não sei quem já teve contato com ela. Então, aqui como a gente tem limitação de formato de participação de vocês, a gente usa algumas ferramentas aqui. Então, a pergunta que está aqui para o grupo é: como você descreveria a época em que vivemos? Vocês vão responder em uma palavra, de preferência sem usar acentuação para o agrupamento ficar bom.
E vocês vão fazer isso dessa forma aqui, ó, www.menti.com. Vai aparecer uma tela onde vocês colocam esse código aqui. Vocês podem responder até 3 vezes, tá? 3 palavras diferentes que caracterizam a época em que vivemos. Quem quiser usar a rede do campus pode. Aqui, na verdade, é Google for Startups, não é Space for Startups. Ixi, espera aí, pessoal. E agora? Porque esse código é o 4007. É, tá certo. A pergunta é essa, mas tem 3 espaços para resposta. Só falta as pessoas se focarem nessa pergunta aí. Mas e aí, essa de novo? Agora deu. Pessoal, apareceu essa pergunta que está aí ou apareceu uma outra? Carrega de novo, então, que aí vem essa pergunta aí. Já tem várias respostas entrando aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês. Tem gente respondendo ainda? Isso aqui é o que vocês estão respondendo. Quanto maior a palavra, mais vezes ela foi inserida, né? Então, complexa foi a palavra que mais foi inserida. Mudança, inovação, transformação. Algumas estão com acento, então eles não estão agrupando, né? Então, tem mudanças aqui, tem mudança sem acento. Na verdade, mudança deveria estar maior. Agilidade, transição. Desglobalizada, ideias. Tem uma nuvem aí, mas uma nuvem meio que na mesma direção, né? E é interessante, né? Dá para ouvir a voz aí de vocês, do coletivo, de uma forma simples aqui com uma ferramenta. Bom, a pergunta não foi à toa. Eu acho que para falar de inovação organizacional, de novas formas de organização, né? Eu gosto de começar falando de contexto de mundo e por que a gente está vendo uma série de transformações na forma que a gente se organiza. Uma palavra em alemão que é
meu idioma nativo aí, que não tem tradução para o português direta, que é Zeitgeist, que significa mais ou menos isso aí, o espírito do nosso tempo, né? Ele é mais do que o contexto do nosso tempo, ele é todo um espírito coletivo de como a gente está inserido no mundo, de como a gente está vendo o mundo. E tem uma frase que eu ouvi uns tempos atrás que, para mim, faz muito sentido para descrever o nosso tempo. O mundo está ficando melhor e melhor, e pior, mais e mais rápido. Cada vez mais coisas incríveis aparecendo, tecnologias, formas de solucionar problemas, de se engajar, de comunicar. Por outro lado, uma série de problemas não estão sendo resolvidos por essas ferramentas e estão ficando maiores, né? A gente vive numa época exponencial, como vocês mesmos colocaram ali, mudança, complexidade, uma série de ferramentas para fazer acontecer. Por outro lado, a gente vive uma época de enormes desafios coletivos, né? Uma série de questões não resolvidas. A gente vive num mundo cada vez mais complexo e interconectado, até pela era da informação, da conexão, e cada vez mais interdependente, né? Para nós interessa o que a China está fazendo com emissões de gases de efeito estufa, porque vai impactar a gente aqui também. Então, o mundo é cada vez mais interdependente, conectado, para o bem e para o mal. Mas as nossas instituições, elas ainda são programadas para resolver problemas compartimentados, né? Se os problemas são sistêmicos, a gente cria caixinhas para resolver partezinhas do sistema. A gente tem empresas que são criadas para maximizar resultado financeiro só, a gente cria organizações do terceiro setor para resolver alguns dos problemas que aparecem, a gente cria governos cheios de departamentos para resolver questões específicas, e a gente falha em se enxergar a parte do todo, né? A gente falha em enxergar que a nossa ação está ligada a um todo maior e que ela vai gerar um impacto nesse todo maior. Tem um professor do MIT chamado Otto Scharmer, alguns de vocês devem conhecer, da teoria U, né? Ele diz que o nosso mundo, nossos tempos, ele é marcado por 3 grandes desconexões, que é a desconexão ecológica, nossa com as bases naturais que nos sustentam, né? A desconexão social, que é nós com os outros, e a desconexão espiritual, que não tem necessariamente nada a ver com religiosidade, misticismo, é simplesmente a desconexão de nós com um propósito maior, com algo que a gente queira de fato fazer e estar, né? Olhando um pouco para cada uma dessas desconexões, acho que para quem mora em São Paulo, a desconexão social, ou no Brasil como um todo, a desconexão social ela é bem aparente, né? Cada um está olhando para o seu dia a dia, e com razão, né? Tem que pagar aluguel no fim do mês, tem que se sustentar, tem que criar uma carreira, mas, por outro lado, a gente está desconectado dos outros que não têm o mesmo acesso, né? A gente está criando coisas incríveis, a gente está criando coisas incríveis não para todo mundo. Tem uma série de pessoas às margens desse nosso sistema. Tem uma estimativa de que no mundo aproximadamente 1 bilhão de pessoas moram em moradias precárias, né, favelas, moradias sem condições adequadas. Para trazer isso para o nosso contexto aqui, São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, que tem 20 milhões de habitantes, 2 milhões moram em comunidade de baixa renda, né? Então, é muita gente, é 1/10 da população de São Paulo. A desconexão ecológica que o Otto Scharmer descreve é a nossa com o sistema natural que nos sustenta. Então, cada vez mais a gente criou ilhas fora dos sistemas naturais, como se os sistemas naturais não fossem essenciais para nos sustentar, né? Recursos hídricos, a gente viu 2014 aqui em São Paulo, a gente precisa de água que vem de todo um complexo natural. Biodiversidade, a comida vem de fora, a gente nem sabe de onde vem, ela vai para o supermercado, né? Então, todo um sistema ecológico natural que a gente precisa para sobreviver, e a gente está interagindo com ele como se a gente não precisasse dele, né? E a última desconexão do Otto Scharmer é a desconexão espiritual, que é de nós com nós mesmos, né? Nós com o nosso propósito de vida. E, para mim, aqueles 2 pontos que eu acabei de falar, eles fazem sentido se a gente tivesse conseguido viver muito bem no curto prazo, né? Assim, miopia de longo prazo, vamos criar o paraíso agora e o futuro que deixa para os outros aí. Por outro lado, isso aqui eu tenho umas sérias questões para a gente estar inserido aqui nessa megalópole, se isso é bem-estar, né? A gente está enfiado no trânsito, está enfiado atrás de muros de condomínio, violência, jornada de trabalho até as 8, 9 da noite. Então, a gente está nessa jornada para criar o que a gente acabou de ver. Será que tem algum olhar diferente que a gente tem que ter sobre essa coisa toda, né? E, para ilustrar um pouco o tamanho do problema, isso aqui é uma curva de crescimento populacional. Quem não está vendo aqui tem uma curva. Isso aqui é 10 mil antes de Cristo até hoje. Como que se comportou aí a quantidade de pessoas na Terra, né? Em 1800 nós éramos 1 bilhão de pessoas.
Em 1950, éramos 2,5 bilhões. Em 2000, éramos 6 bilhões. Hoje, nós somos mais de 7 bilhões. Aproximadamente em 2012, a gente passou 7 bilhões. Em 2000, éramos 6 bilhões, hoje somos 7 bilhões, né? Para ver a velocidade que esse negócio está indo. Segundo projeções, em 2050, seremos mais de 9 bilhões, né? As conservadoras da ONU, elas dizem que a gente vai estabilizar a população na Terra em 9 bilhões. Ou seja, todos esses problemas não vão ficar menores. A gente vai ter que começar a achar formas criativas de resolver eles, senão a gente vai continuar tendo mais problemas. A grande questão é que a gente não pode ficar criando protótipos, né? A gente só tem uma dessas, e esse é o limite de atuação nosso. A hora que essa aqui estiver cheia de gente, estiver com os recursos esgotados, acabou a brincadeira. Por outro lado, por que a gente está falando disso tudo no contexto de organizações, né? Hoje em dia, inovar é uma questão de sobrevivência, nessa dinâmica toda que vocês mesmos descreveram e que a gente está falando aqui. Tem uma frase do Peter Drucker, que é: um empreendimento que não inova, inevitavelmente envelhece e morre. Em um período de rápidas mudanças, como o presente, um período empreendedor, o declínio será rápido. A gente viu Google, Facebook, Uber surgirem do dia para a noite, ali, entre aspas, e a gente vê Kodak, Xerox, outras grandes empresas aí perdendo relevância rapidamente também, né? Então, a gente está antenado nas necessidades do consumidor, da sociedade, no sentido mais amplo do mundo. Ele é uma premissa para você continuar tendo o seu direito de existir como empresa, né? Então, a inovação ela não é mais um luxo, ela é necessária, e essa inovação ela tem que estar ancorada em alguma percepção do que vai ser necessário. Isso aqui é uma curva que mostra as 500 maiores empresas aí da Bolsa Americana, né, o Standard & Poor's 500, e essa curva ela mostra o tempo de vida médio delas nesse índice. Ou seja, quanto tempo que as grandes empresas ficaram no topo como grandes empresas, né? Na década de 60, o tempo de vida das empresas era de 60 anos. Então, 60 anos era a jornada delas como grandes organizações ela era muito mais perene, né? Isso foi oscilando ao longo das décadas, e, atualmente, isso está com menos de 20 anos, né? 18 anos para baixo, aí, e tende a eventualmente cair até mais. Ou seja, não tem mais estabilidade garantida para uma empresa grande, né? Ela tem que aprender a se reinventar constantemente, e as grandes, hoje em dia, elas têm, em média, menos de 20 anos de existência. As 20 maiores americanas, né? E essa curva ela mostra um pouco da dinâmica com a qual a gente tem que lidar. Isso vem da Singularity University, né? Organizações exponenciais. A gente está acostumado a lidar com dinâmicas lineares. Com a mudança vindo, a gente se acostumando com ela. A questão é que, com a dinâmica exponencial, a gente tem todo um período aqui que a gente não enxerga uma nova tecnologia, um novo contexto, uma nova ferramenta como viável, e, de repente, ela aparece e atropela tudo, né? Ela já está num estágio exponencial, onde ela entra com tudo e gera disrupção nos mercados, nas realidades. Aconteceu com a Kodak, né? É um exemplo. A Kodak foi uma das primeiras a pesquisar câmeras digitais, mas a pesquisa estava cara, não estava indo para lugar nenhum, não estava conseguindo a quantidade de megapixels necessárias para ser viável uma câmera digital. Abandonaram a pesquisa falando que isso nunca vai acontecer, e aconteceu, né? E a Kodak é a história. Hoje em dia, ninguém mais pensa em câmera de rolo, né? Com filme de rolo. Atualmente, um smartphone tem mais poder de computação do que o governo americano inteiro em 1983. No bolso de cada um de nós, a gente tem mais poder de computação do que o governo americano algumas décadas atrás. As impressoras 3D são a primeira tecnologia onde peças mais complexas podem ser fabricadas sem custo a mais, né? Diversos estados americanos já estão licenciando carros autônomos, né? Quem está minimamente antenado aí nas notícias sabe que está vindo, e está vindo com tudo, né? Uma revolução de transportes. E o carro autônomo é só uma dos elementos ali, né? A gente vai ter aplicativo, já é mais que realidade. A gente vai ter integração de modais. A indústria automobilística está se questionando qual que é o papel dela dentro do novo contexto, porque carro talvez não seja mais produto, seja serviço, né? A inteligência artificial e o machine learning podem estar entrando em seu estágio exponencial, né? Isso pode mudar tudo em todo lugar, né? Isso pode dizimar empregos, isso pode criar oportunidades que a gente nunca viu antes. Então, a partir do momento que a gente começa a colocar isso aqui dentro de todas as nossas atividades, vai mudar tudo, todos os setores, né? E tem um relatório aqui da Bain, consultoria, né? Uma das top consultorias ali, que fala
Labor 2030, né? A colisão da demografia, automação e desigualdade como grande contexto para os negócios nos próximos tempos. Então, o que a Bain fala nesse relatório para o trabalho em 2030 é que a demografia, a população envelhecendo em todo mundo, ela vai reduzir o potencial de crescimento por oferta, né? A gente tem menos mão de obra disponível para criar produtos. Por outro lado, a gente vai ter automação entrando com tudo, já entrou com tudo, né? Que vai aumentar o potencial de crescimento por oferta. Então, cada vez mais a gente vai criar produtos sem precisar de mão de obra para esses produtos, e a gente vai ter uma população velha que está fora da idade para trabalhar, né? E, por outro lado, isso aqui tende a gerar desigualdade, né? Porque a partir do momento que você consegue produzir, você ter o capital, investir e produzir 100 pessoas, você começa a ter pessoas que não têm emprego. Então, a desigualdade ela começa a reduzir a demanda por produtos e serviços. Então, esse é um grande dilema que a gente vai ter pela frente. A gente vai produzir produtos, mas as pessoas não têm dinheiro para comprar os produtos. Então, como que a gente vai distribuir todo esse processo melhor para a gente continuar criando bem-estar, né? A gente tomou a liberdade artística aqui de incluir um outro fator que, para mim, é primordial para as próximas décadas também, a gente começar a encarar os limites naturais que a gente tem para o crescimento, né? Crescimento econômico infinito, baseado em numa economia de bens materiais, não funciona. Aquela terrazinha lá que a gente viu, ela não comporta isso, né? A gente precisa se reinventar. O que a Bain fala? O que a gente tem pela frente? Diversas décadas de transição turbulenta. Então, a gente vai se reinventar, a gente vai resetar as relações, as organizações. Isso não vai ser fácil. Isso vai dar trabalho, isso vai doer em alguns, né? A gente vai resetar as relações entre governo e mercado. A forma como a gente regula, como a gente lida com o governo e mercado, ela vai mudar. E as tensões disso já começam a aparecer, né? Com as eleições imprevisíveis, os governos começam a aparecer, são uma reação da população para a incerteza que a gente tem pela frente. E mudanças complexas no macroambiente para as empresas, né? Ou seja, a gente vai ter que, se a gente quer lidar com empresas, se a gente quer atuar em empresas, a gente vai ter que começar a saber lidar com complexidade. A pergunta que eu coloco aqui é como é que essas inovações elas podem lidar com os nossos problemas reais, né? A gente está falando aqui que a gente tem um potencial de criar coisas gigantesco. Nenhuma geração antes da nossa conseguiu criar tantas coisas e tantas ferramentas, tecnologias. Como é que a gente começa a usar isso para resolver problemas que são concretos, grandes, só que a gente acha, provavelmente tem as ferramentas para resolver, só que a gente não está conseguindo se articular para resolver esses problemas, né? Como as nossas empresas podem começar a ser vetores de resolver problemas e não criar necessidades que não existem, né? Será que a gente consegue começar a criar organizações que estão aí para resolver o que a gente tem para resolver juntos? O mundo está mudando rápido, tem uma série de pressões de vários lados que estão acelerando a dinâmica, que estão acelerando as necessidades, e a questão é, estamos vendo as nossas organizações mudarem para se adaptar a esse contexto, para ser um vetor de mudança positiva nesse contexto. Vamos para o mentir de novo? Mesma dinâmica, mesma plataforma, mesmo código. Se tudo der certo, confere aí, Tani. Deveria estar aparecendo essa pergunta aí. Como esse contexto impacta as empresas e organizações? Responder em uma palavra ou expressão de até 3 palavras, não utilizar a acentuação, se vocês conseguirem.
Vamos ver o que está aparecendo aqui. Bom, bem no meio aparece lucro e menos lucro. Não sei se era mais lucro e menos lucro, ou se os dois estavam falando que afeta o lucro. Reinvenção. Sustentabilidade, imagem. Necessidade de reinventar. Multidisciplinaridade. Social como prioridade. Ressignificar propósito, inovar para sobreviver. Dá para ler os pequenos aí de longe também ou não? Vamos mais uma, essa é fácil, que é sim ou não. As empresas / organizações estão preparadas para a atual dinâmica social e econômica? Muitos nãos, um sim. É simplista demais essa pergunta, né? Porque empresas são um monte de coisas, tem algumas que estão mais, outras estão menos. Acho que não dá para simplificar assim que nem está aqui, mas, de qualquer forma, acho que tem trabalho a ser feito, olhando a média aí das organizações e das empresas, né? Talvez tenham algumas que já estão bem preparadas e outras não. Bom, tudo isso, falar um pouco de contexto, de momento, de visão de mundo para chegar no que a gente está enxergando, né? Então, quais são os padrões organizacionais que a gente está vendo emergir? Vou passar um videozinho antes de falar. Poverty is a darkness. You don't see anything at the end, what's happening. You are trapped in a kind of a box where you don't see any opening. Eu lutei tanto, eu batalhei tanto. Por mais que seja numa invasão. Complicado você acordar e ver sua casa no chão, né? Você imagina sua casa no chão? A integração de postos na Zona Leste está marcada para o dia 25. Second thing, we're also having a problem of having blind people in the age group who are productive. So that kinds of ruins their life the next 10, 20, 30 years after that. Dos alunos que começam o ensino médio no nosso país, mais ou menos metade fica no meio do caminho, não termina a escola. E dessa metade que termina, 10% tem um nível esperado, não é nem acima, é esperado de português e matemática. Essa é a realidade do Brasil. Isso é desigualdade.
trabalha com mediação de conflitos e é fazendo esses acordos judiciais. Então a gente entrou com uma medida para anular a sentença que foi dada de reintegração de posse. Initially, Dr. Venkataswamy, he was very much for the fact that we have to make eye care accessible to all, irrespective of the amount they're able to pay. Minha visão para a GIC é que ela seja um exemplo de que pode ser diferente. É que ela seja um exemplo que você não tem que escolher entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, que você pode fazer os dois. Quem mais precisava, quem tinha mais dificuldade, conseguiu aprender com a nossa plataforma. Nosso modelo ali é capitalista também, mas é um capitalismo consciente. O lucro é legal? Ele gera sustentabilidade, mas a qualquer preço, não. Afinal de contas, qual que é o legado que cada um de nós quer deixar para o mundo? Que tipo de sociedade a gente quer construir para ser mais sustentável e para ser mais inclusivo? Alguém já ouviu falar desse filme, Novo Capitalismo? Ele é um documentário, né, idealizado por Antônio Emílio de Moraes Neto, que é o que fala por último. Ele é herdeiro da família lá da Votorantim, dos Emílio de Moraes. E ele criou, em 2009, a Vox Capital, que investe em negócios que geram impacto social e ambiental positivo, né? E ele quis aqui nesse documentário, é um longa, né? Acho que tem 1h30, ele quis retratar a história de alguns desses empreendedores que trabalham com resultado financeiro, com lucro, mas com um propósito de resolver problemas sociais e ambientais, né? Isso para falar um pouco dos padrões que a gente tem observado. Tem um conceito, singularidade é usado em várias teorias aí, né? Mas na teoria dos sistemas ela é usado nesse contexto aqui, né? Uma singularidade pode ser definida como um ponto no espaço-tempo, no qual uma pequena mudança pode estabilizar todo um sistema, levando a um novo ponto de equilíbrio. Isso aconteceu várias vezes na história global, né? Essa foto ela retrata um momento específico que isso foi bem marcante, a queda do Muro de Berlim, que do dia para a noite caiu e em um ano, de repente, toda a ordem mundial ela se reposicionou, né? Era um mundo dividido para quem é mais novo, talvez lembre menos, para quem é mais velho, com certeza lembra, mas o mundo era dividido em dois polos. Era óbvio que aquele era o formato que a gente estava organizado e, de repente, em um ano, tudo aquilo quebra e o mundo se reposiciona, né? Então, a gente tem sempre essa visão de que o sistema no qual a gente está dentro, da forma que ele está organizado, ele é instável, né? Se a gente começar a olhar para os padrões de instabilidade, será que não tem alguma coisa borbulhando, tanto no nosso sistema democrático, político, quanto no nosso sistema econômico, que, de repente, daqui a 5 anos, a gente vai estar vendo essa coisa toda de uma forma bem diferente, né? Será que esse sistema que a gente está agora, ele é estável? Ou será que essas pressões elas estão esmagando ele, né? Tem um modelo aqui de um físico austríaco que chama Fritjof Capra, talvez alguém conheça também. Ele fala dos princípios da economia ecológica, né? De que nós, indivíduos, nos organizamos em organizações. Essas organizações elas atuam dentro de sistemas econômicos. Esses sistemas econômicos eles estão inseridos em sistemas sociais. E esses sistemas sociais eles estão inseridos em sistemas naturais, né? E se você for olhar bem, boa parte das nossas discussões, seja no jornal, seja dentro das nossas empresas, elas estão restritas a esses dois campos aqui. A gente está falando de resultado da empresa, de crescer o resultado da empresa, de aumentar, lucro de aumentar e EBITDA na pauta econômica. A gente está falando de crescimento econômico, o PIB parou, entrou em recessão, mas ninguém para discutir a qualidade desse processo, né? Não que PIB seja ruim, não que lucro seja ruim, que resultado financeiro não seja necessário, mas ele não é a qualquer custo, né? A gente está inserido num sistema social maior, que está com uma série de problemas, a gente está inserido dentro de um sistema natural maior, que está também sendo dilacerado, e se a gente não começar a olhar para isso aqui também vai parar de funcionar, né? Então, a gente tem um ponto cego, que é justamente o que o Otto Scharmer fala, ali nas 13 conexões. A gente tem um ponto cego para os sistemas sociais, a gente tem um ponto cego para os sistemas naturais, e a gente parou de olhar para também o que a gente quer da vida, né? A gente entra num piloto automático dentro de um caminho aí pré-determinado e não para olhar a conexão nossa com nós mesmos.
Colocando isso de uma outra forma, aqui a gente tem os sistemas econômicos, sociais e naturais, que é tudo isso que está sendo gerado, né? A gente tem as organizações inseridas nisso, e as organizações, na verdade, são grupos de indivíduos atuando em conjunto. Se vocês pararem para pensar, organizações são abstrações, né? A gente cria um modelo teórico de como a gente se organiza para poder atuar junto. Na verdade, a gente é uma rede de pessoas atuando em conjunto através de um nome, um logo, um sistema de operação. O que a gente vai falar é esse fio condutor que a gente criou nessa jornada, ela fala dos 3 temas, o liderança sistêmica. O que a gente vai falar um pouquinho hoje é o que a gente está vendo acontecendo nas organizações. Primeiro, o propósito das organizações, como vocês mesmos colocaram, ele está sendo questionado em todo lugar, né? Então, para que a gente está criando empresas e a serviço do que estão essas empresas? Isso aqui é uma citação do Milton Friedman. Milton Friedman é um dos expoentes do liberalismo americano ali, né? Escola de Chicago. E, na visão dele, a responsabilidade social da empresa resume-se ao aumento dos seus lucros. Então, se cada empresa olhar para o aumento do seu lucro, o conjunto disso vai dar certo no fim das contas, né? É uma forma de pensar, na minha visão, não tem dado certo, se a gente for olhar o padrão que foi seguido no último século, século e meio. Só que tem gente que pensa diferente, né? Qualquer stakeholder que busca maximizar seus próprios interesses, sem consideração pelas outras partes interessadas, interdependentes, e um sistema maior prejudica e ameaça o sistema como um todo. Essa é uma frase do livro Capitalismo Consciente, do John McKay, que é o fundador da Whole Foods, né? O maior varejista de orgânicos dos Estados Unidos, e o Rush Sissodia. Então, o que ele está falando é que se eu começar a olhar só para mim, para o meu, e para maximizar os meus resultados, espremendo fornecedores, sendo agressivo com clientes, no fim das contas, o sistema todo ele vai ser prejudicado e eu vou ser prejudicado em última instância também. Então, o que o pessoal do capitalismo consciente defende é que um olhar mais integrado para o sistema todo e do seu papel dentro do sistema ele é necessário, inclusive, para você continuar existindo de forma consistente, né? Numa das frasezinhas ali que vocês trouxeram do como impacta as empresas, estava fim das hierarquias, né? As estruturas organizacionais estão sendo questionadas em todo lugar também. Como que a gente se organiza dentro das empresas para elas operarem, dentro das organizações. A gente costuma desenhar caixinhas para as empresas, né? A gente coloca um monte de caixinha, coloca o CEO, coloca o diretor e depois a gente tenta encaixar peças quadradas em espaços redondos aí. Esse é o slide mais fotografado de toda essa jornada que eu desenhei para vocês, né? E eu assumo que é porque as pessoas se identificam com isso, porque isso de fato acontece. Na verdade, a gente cria todos os organogramas, mas as organizações são sistemas vivos, né? Acontece um monte de coisa que não está naquele organograma, que não está nos níveis hierárquicos, e a gente tentar achar que é só o organograma que vale, acho que é um erro, né? Aqui tem algumas coisas exageradas, tem outras que parecem exageradas, vocês sabem que acontecem, então... Isso aqui é um relatório da Deloitte, de 2017. O nome do relatório era Everything is Becoming Digital, tudo está ficando digital, né? E a primeira previsão da Deloitte naquele relatório é o desenho das organizações será questionado em todo lugar. Essa provocação que levou a essa forma que a gente está formulando aqui as tendências, né? Tem toda uma explicação para isso lá no relatório, mas eles dizem que as coisas eram assim, né? A gente criava hierarquia, CEO, VPs, diretores. Hoje em dia as coisas já são muito mais em rede, inclusive dentro de grandes organizações. E na visão desse relatório, o que funciona são estruturas mais com essa cara, né? Redes de times autônomos, com valores e cultura comum, objetivos transparentes e por projetos. Então, não adianta você dar liberdade se você não tem alinhamento de objetivos, né? Então, criando times semi-autônomos, mas alinhados com uma estratégia, com um objetivo comum. Pessoas remuneradas pelo seu talento e suas habilidades e não por sua posição. Isso é um baita desafio. A gente está fazendo projetos em organizações horizontalizadas. Uma delas até bem radical, a Vagas.com, não sei se vocês conhecem. Ela não tem chefe nenhum, assim, ela não tem nenhuma posição de hierarquia, inclusive o sócio ele se diz participante do sistema de tomar decisão democrático lá dentro, né? Só que ele começa a gerar uma série de desafios de como que você remunera as pessoas dentro de uma organização que tem mérito, uma pessoa é melhor que a outra, mas não tem hierarquia, né? Fluxo livre de informações e feedback. Então, você cria times autônomos que você construa um sistema de informação que alinha essas pessoas e que dê feedback para o que está funcionando e não está funcionando. As fronteiras organizacionais estão sendo questionadas em todo lugar, né? Não só a dinâmica interna das organizações, ela está sendo revista. Empresas como a Vagas, como as de tecnologia, né? Google, Spotify. Spotify tem uma estrutura bem interessante.
Mas também a fronteira dessas organizações está cada vez menos clara, né? Então, se antigamente era mais fácil falar minha organização, ou pelo menos a gente achava que era mais fácil falar minha organização começa e acaba aqui, e o resto são parceiros, atores, hoje em dia a gente está vendo cada vez mais redes e maçarocas de atores atuando juntos, né? O Uber é uma rede de sei lá o que ali, pessoas junto com a organização, mas o Uber ainda é um exemplo mais organizado, né? O que a gente fala das redes de PJ, quando você entra numa empresa, você já vê, tem muita gente que é PJ, não é? Então, o conceito de organização, ele é limitante, ele não é suficiente para descrever, hoje em dia, as dinâmicas desse tipo de ator, né? Cada vez mais a gente trabalha em redes e redes de indivíduos e organizações que não podem ser descritos por uma organização com um monte de CLTs. A falta de integralidade do indivíduo no trabalho está sendo questionada em todo lugar. Então, a gente cria uma persona que vai para o trabalho e a gente tem uma outra persona que está em casa. Por que a gente tem duas pessoas e não é a mesma pessoa, né? Por que a gente não pode ser a mesma pessoa em todo lugar? A gente tem que ser o super-homem no trabalho e em casa que a gente pode mostrar quem a gente é de verdade. O impacto das empresas está sendo questionado em todo lugar. E a gente, estudando os movimentos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a gente começou a separar impacto de propósito. Porque qualquer empresa pode ter um propósito que não seja um impacto positivo social, ambiental, necessariamente, né? Alocar pessoas no mercado de trabalho, gerar energia. A gente precisa de uma série de serviços e produtos que não são impacto social ou ambiental, necessariamente. Mas todas as empresas deveriam começar a olhar para os impactos positivos e negativos que elas geram, né? Dentro desse nosso modelinho aqui do Fritjof Capra, as organizações elas geram impacto sobre o sistema econômico, sistemas sociais e sistemas naturais. No Economic Case, aqui, externalidades, né? Então, a gente gera externalidades positivas e negativas. A gente gera as coisas boas, produtos que resolvem problemas, emprego, e a gente gera coisas ruins, né? Resíduos sólidos, efluentes, emissão de gás de efeito estufa, distorções sociais e econômicas no território que a gente está inserido. Então, o que a gente está falando aqui é que um olhar mais atento para isso é necessário, né? E, nesse sentido, tem um artigo que saiu na The Guardian que chamou a nossa atenção um tempo atrás. O título era esse, né? Sustentabilidade não é mais útil, né? Is unhelpful. A gente tem que começar a pensar em regeneração. E o argumento desse artigo é esse, que a gente tem, há 25 anos a gente tem falado de sustentabilidade e que as coisas só têm ficado piores, né? A gente tem esgotado estoques de peixe, a gente tem aumentado as mudanças climáticas, a gente continua a gerar... a acabar com as florestas. Então, o que ele está falando aqui, a gente precisa de um olhar econômico sobre como regenerar áreas, como regenerar os sistemas naturais e sociais que a gente precisa. Vamos fazer uma pausinha aí? Vamos voltar para aquela dinâmica do primeiro momento? Achem um par aí para conversar. Quais características uma empresa ou organização precisa ter para ser resiliente e permanecer relevante nesse contexto todo que a gente está falando? Vamos dar uns 10 minutinhos aí para vocês conversarem. Pergunta difícil, hein?
Vamos lá, pessoal? Vamos voltar? Pessoal, vou levar a provocação aqui para o Mentimeter, tá? Mesmo esquema que vocês já conhecem. Quais características uma empresa / organização precisa ter para ser resiliente e permanecer relevante? Responder em uma palavra, não usar acentuação. O código é o mesmo de antes, tá? Aqui está errado. Vocês estão com o código ainda ou precisa pôr aqui? Agora está com o código certo. Lembrando que é uma palavra, mas vocês podem responder mais de uma vez, tá? Bom, então aparece consciência, flexibilidade, adaptabilidade e inovação, bem no centro ali. Inovação tem 2 vezes, então agrupando fica maior, né? Foco. Coerência, liberdade do indivíduo, essência. Queria ouvir vocês um pouco. Quem quer comentar um pouco das discussões que vocês tiveram agora há pouco e do que está aí, do que conclusões vocês chegaram ou não chegaram? Quem quer comentar? Eu estava refletindo sobre tudo isso e pensei o seguinte, né, que a essência das grandes corporações é sempre crescer, incorporar outras fusões, né, visar o lucro. Então, elas ficam fechadas, principalmente as grandes corporações, nesse mundo de crescimento, visão do lucro a qualquer preço, né? É uma briga selvagem por lucro, né? Então, e cada vez mais as grandes empresas, né, estão diversificando seus interesses. Uma empresa do setor financeiro, de repente, está se interessando pelo agronegócio. Então, as fusões, corporações, gigantismo, visa basicamente o lucro, né? Então, eu sou meio cético em relação a isso, né? Embora veja que de uma hora ou outra vai mudar, né? Essa visão de mundo com as novas gerações, né? Essa molecada que está chegando. Mas o momento atual, eu sou meio cético em relação a isso. Obrigado.
A gente falou bastante coisa aqui, se eu esquecer o grupo vai me lembrando. A gente está com um olhar, acho que um pouco mais otimista, de uma forma geral, no grupo. Acho que tem um movimento de mudança que já está acontecendo em muitas organizações com quem a gente trabalha, que já estão, acho, um pouco mais abertas para dar um significado, um propósito para as pessoas que estão lá. O que eu acho é que essa busca por propósito que está tendo na maioria das organizações hoje, ainda talvez as intenções não são tão genuínas, mas isso está sendo quase que uma questão obrigatória, porque as pessoas, né, como você bem disse, são as empresas, não o CNPJ, o logotipo, as paredes. E essas pessoas estão buscando propósito, né? Então, ou vai atrás de um sabático, ou vai chutar balde, ou vai trabalhar numa causa social e vai abandonar as empresas inevitavelmente. Então, eu acho que os líderes, né, e os donos das organizações estão tentando, alucinadamente, dar propósito para as pessoas ficarem lá. E essas pessoas, acho que não só os colaboradores, mas também os consumidores, que estão cada vez mais conscientes e, às vezes, alguma coisa pequena, descuidada, pode gerar um impacto muito grande para a imagem, né? Então, acho que está indo para um caminho que hoje pode ser uma busca não tão genuína, né? Algumas coisas como a questão da diversidade, mas que, com alguns anos dando resultado, pode virar mais estratégico, as empresas vão fazer com mais vontade, eu acho, esse tipo de iniciativa. Vamos ouvir as duas ainda, a gente segue. Vou justamente pegar esse gancho aí. Eu também sou um pouco, tenho uma visão mais positiva a respeito da questão. A nossa empresa trabalha muito com essa questão de multidisciplinariedade. A gente entende que o desenvolvimento do nosso negócio, que é consultoria econômica e financeira, eu não consigo fazer sozinha. Então, a gente tem uma gama de parceiros que é justamente entrar naquela questão que você disse das organizações não são tão delimitadas. A gente entra para fazer um trabalho, geralmente em 3, 4 PJs diferentes. E aquele grupo se monta para fazer aquela prestação de serviço específica. E o que eu achei muito interessante é que eu justamente concordo com ele com a questão dos indivíduos estão correndo atrás mais de seus propósitos. E, com isso, as organizações vão ter que se adaptar a essa questão individual. Então, vai levar a um reposicionamento estratégico e divisão de atendimento ao consumidor externo e o consumidor interno, que são os próprios stakeholders, incluindo funcionários e prestadores de serviço. Eu acho que essa mudança já está, pelo menos, não sei se é só eu que estou nessa rede e estou percebendo essa mudança, mas eu acho que está muito pululante. As pessoas estão muito desgostosas desse negócio de pegar o carro e ir trabalhar sem enxergar mais nada além do final do expediente para dar graças a Deus, hoje é sexta. Quem vai fazer o que gosta, todo dia é sexta-feira, não tem essa questão, né? Um exemplo que isso não pode ser visto de caso isolado. Eu vi recentemente o lançamento de uma pasta de dente nos Estados Unidos, da Burt's Bees. Então, é uma marca que começou como fundo de quintal, com um propósito natural, tendo toda a visão do coletivo, que hoje é fabricada pela Procter e está sob o licenciamento da Clorox, que são 2 multinacionais gigantes. Então, justo nessa linha de pensamento, e como a gente aqui no grupo estava comentando, não precisa ser um caso isolado, a gente não precisa de pensar em uma solução que atinja todos e ao mesmo tempo. Isso pode ser construído a 4, 5, 10 mãos como uma rede coletiva, né? E a gente já vê as grandes corporações atuando nisso, porque, afinal, o consumidor está pedindo e, quando o consumidor pede, alguém que está ali para atender. Então, é uma questão de mercado mesmo. Bom dia. Eu acho que, para a organização ser resiliente e permanecer relevante, ela, além daquele gráfico que a gente viu de inclusão dos sistemas naturais e sistemas sociais, além dos econômicos, né? Eu acho que hoje, por exemplo, as empresas têm muito áreas de sustentabilidade. Mas não é só, por exemplo, vamos fazer um voluntariado numa ONG e, assim, ficar algo muito pontual. Eu acho que deveria incluir toda a empresa
e todas as áreas pensarem dessa forma sistêmica. Então, não é todo mundo que precisa fazer um voluntariado em alguma ONG, entendeu? Você pode, como profissional da sua área, engenheiro, médico, advogado, qualquer profissão, você consegue, dentro de uma organização, pensar e incluir esses outros sistemas e, por exemplo, se você for um engenheiro de produto, ter um design circular, não um design linear, né? Então, não fica restrito, né? A área de sustentabilidade não deveria ficar restrita só às pessoas que querem participar desses projetos, mas eu acho que tem inúmeras possibilidades de todos os profissionais de todas as áreas pensarem como eu posso ser relevante, como eu posso fazer com que a minha empresa seja resiliente. Legal, obrigado. Para fechar aqui, acho que a proposta de hoje era falar um pouco de contexto, a gente trouxe algumas provocações do que tem acontecido, mas que onde tem novos movimentos de fato, novos modelos organizacionais surgindo, né? Vocês já perceberam que eu gosto de citação, né? Então, mais uma citação aqui. O que está emergindo aqui? Se todos tinham que pensar fora da caixa, talvez era a caixa que precisava de conserto, né? Todas as empresas estão buscando inovação, algo que está fora, criando espaços de coworking próprios, de inovação, mas será que a gente não precisa ter um olhar para dentro, né, do que a gente está fazendo e reinventar a caixa? Estava fotografando ainda, quer que volte? Momento foto. Se o sistema atual, né, ele está perdendo sustentação, ele mostra sinais de fissura, aqui o business as usual, tem um modelinho aqui que é o modelo dos 3 horizontes, que foi criado pelo International Futures Forum, que se coloca essa pergunta, né, como é que a gente chega de um horizonte que está diminuindo, que está perdendo sustentação, para um futuro que é viável, né, para uma visão de futuro onde as coisas são mais equilibradas, onde os inúmeros problemas que a gente está vendo estão sendo sanados. E segundo esse modelo, né, esse eixo aqui é prevalecência do modelo, isso aqui é tempo. Então, não existe um salto daqui para o ideal, né? Não existe uma forma de você falar, agora não está funcionando, as empresas amanhã vão ser todas guiadas por propósitos, todas vão olhar para o impacto. Tem uma jornada aí de chegar daqui para mais próximo disso aqui, né, desse futuro viável. E o que esse modelo diz é que tem um espaço aqui, que é uma terceira curva, que é o horizonte 2, que é um campo de experimentação e inovação, né? Que talvez seja bem conectado com o que vocês acabaram de colocar, né? Uma pasta de dente com produtos naturais, Carrefour, né? Uma série de orgânicos, rastreamento de cadeia. Então, a gente está sempre focado em o que as empresas estão fazendo de mal ainda e estão fazendo uma coisinha boa. Por que a gente não começa a focar no que está acontecendo de bom e tenta alavancar isso e trazer para mudar o mainstream, né? Sempre que qualquer empresa traz alguma inovação de sustentabilidade, a gente já foca para atacar e falar, não, mas essa daí é a Nestlé, é a Coca-Cola, é não sei quem. Lógico, tem essa questão sempre do genuíno, não genuíno, que eu concordo totalmente. Tem muita coisa que é greenwashing, né, que o pessoal está fazendo só para parecer bonito. Mas também a gente tem que sair da ilusão de que tudo vai ser lindo e maravilhoso de uma hora para outra, né? E começar a construir essa plataforma de testes e experimentação para ver como é que a gente consegue mudar os modelos atuais. E foi essa pergunta que a gente se fez quando a gente estava trabalhando com o negócio de impacto 5 anos atrás. A gente falou, de tudo isso está acontecendo, o que são esses movimentos todos diversos que, de certa forma, estão falando meio que a mesma linguagem, meio que a mesma coisa, né? Quais são os princípios, quais são os elementos desses movimentos que conversam e que, eventualmente, podem ser o nosso horizonte 2 aqui, né? Que já tem uma plataforma de experimentação em andamento, a gente precisa olhar para essa plataforma de experimentação antes de jogar pedras, né? Então, a gente fala do movimento do capitalismo consciente, negócios de impacto, né? Tem todo um movimento que surgiu na arquitetura e depois foi para as empresas, que é dos sistemas regenerativos. Tem alguns atores aqui, um que ficou bem famoso, que é o Frederic Laloux, com organizações evolutivas, né? As Teal Organizations, Future Fit Organizations, organizações aptas para o futuro. Tem o movimento de certificação das empresas B, né? Empresas beneficentes para o coletivo. Tem uma série de redes organizacionais intersetoriais surgindo que transcendem as organizações. Tem o Michael Porter, que era
guru de estratégia lá de Harvard, começou a falar de criação de valor compartilhado como diferencial competitivo das empresas, né? Então, criar produtos e cadeias de valor que beneficiam o coletivo além da empresa. Então, tem um monte de gente falando um monte de coisa, né? Lançando livros, observando empresas, fazendo... Esses exemplos que vocês deram são alguns de números, né? A gente conhece centenas de exemplos dessas coisinhas acontecendo. A pergunta que a gente se fez é, olhando para isso, o que a gente consegue aprender com essa plataforma de teste que já está surgindo? E já está surgindo, já tem muita coisa sendo feita, né? E a gente percebeu que cada um desses movimentos, aqui são só alguns deles, tem princípios definidos, né? Desde negócio de impacto, que a organização tem que ter um propósito de gerar um impacto positivo, tem que ter sustentabilidade financeira, o capitalismo consciente falando que a empresa tem que ter um propósito maior, né? E tem que integrar as diferentes partes interessadas. Então, cada um desses começa a analisar organizações, fomentar movimentos que têm princípios diferentes dos que a gente está vendo aqui, né? Organizações baseadas em valores, né? Adaptativas, resilientes. E, pegando alguns exemplos aqui desses diversos movimentos, acho que o dia de hoje está longe de querer exaurir o tema, né? Mas esse aqui é a Whole Foods, acho que muitos de vocês devem conhecer, é o maior varejista de orgânicos dos Estados Unidos e do mundo, né? O fundador do Whole Foods também é fundador do movimento Capitalismo Consciente, que é o John Mackey. E ele enxerga o modelo de organização dele dessa forma, né? O paradigma de organização. Primeiro, no centro estão os valores e a missão da organização, de fomentar uma alimentação mais saudável, natural, integrada aos sistemas naturais, né? Mas ele diz que tem um ponto cego que todo mundo olha só para isso, né? Aumentar o valor para o acionista. Então, como é que essa empresa vale mais para quem é dono dessa empresa? Isso começa a ficar mais acentuado quando as empresas são pulverizadas na bolsa, né? Porque você acaba tendo uma desconexão dos donos da empresa com a empresa. E, óbvio, se eu vou investir num lugar onde dá mais que o CDB, dá mais que o Tesouro Direto. Eu quero ter um lugar onde meu dinheiro rende mais, né? Só que essa lógica ela acaba sendo perversa porque quem está na empresa quer aumentar o valor para o acionista, porque quem está colocando dinheiro lá está colocando dinheiro para isso, mas esquece o resto aqui, né? E o que o Mackey fala não é dissociado esse negócio todo. Eu preciso olhar para a felicidade dos meus funcionários, eu preciso olhar para o bem-estar da comunidade à minha volta, o meio ambiente na minha cadeia de valor, porque, em última instância, os meus funcionários, se a gente olhar para a felicidade deles, eu vou ter uma equipe motivada, que vai olhar para a inovação e vai olhar para o atendimento adequado dos clientes, prestar serviços adequados, e isso vai aumentar a satisfação do encantamento do cliente, que vai crescer minhas vendas, que vai crescer meu lucro, que vai aumentar o valor, né? Então, o que o Mackey propõe é uma visão muito mais holística de onde a organização está inserida para, inclusive, gerar resultado financeiro. Não como último objetivo máximo, mas como um dos objetivos pertinentes e justos da empresa, né? E aí, isso aqui, depois, no finalzinho, eu vou mostrar um pouco dos nossos aprendizados, né? Para a gente ter uma ligação muito forte de propósito da organização com equipe e com o que vocês colocaram aqui, as equipes mais autônomas, mais liberdade dos indivíduos. Você não consegue criar uma equipe motivada que se dedique à empresa sem você ter que colocar cenourinhas financeiras e cenourinhas chicote, né, para quem não faz nada, ser despedido. Você não consegue fazer elas serem genuinamente autônomas e dedicadas à empresa se elas não estiverem alinhadas com alguma coisa que é mais do que o dinheiro, né? Se a sua única motivação é o dinheiro, o que vai motivar ele, de fato, é o dinheiro. E se alguém pagar mais, ele vai para onde pagar mais. Então, tem uma relação direta com criar uma visão e um propósito maior para a empresa e a motivação de funcionários mais autônomos e independentes, né? Tem um outro caso bem interessante, que o Lalu também relata no livro dele, que é a Buurtzorg. A gente entrevistou eles recentemente para um projeto nosso. A Buurtzorg é a maior organização de atendimento médico domiciliar da Holanda, e hoje em dia eles se expandiram para vários outros países, tem na Alemanha, replicaram na Ásia também. O que ela tem de diferente, né? O fundador dela ele foi enfermeiro, ele trabalhava no sistema de saúde de atendimento médico domiciliar tradicional da Holanda. Ele começou a perceber que o atendimento médico ele era cada vez mais regido por regras mecanizadas, né? Você tem tempo de aplicação de injeção, você tem tempo de atendimento ao cliente, tudo era meta de produtividade, e ele percebeu uma desconexão do médico domiciliar com o objetivo maior, que é o bem-estar do paciente. Ele falou, para mim isso não faz sentido, encarar atendimento médico domiciliar como uma máquina cheia de engrenagens e parafusos. Você tem que, de fato, olhar para aquele indivíduo, ter o tempo de sentar, conversar com ele, e aí ele criou uma organização nova, que é a Buurtzorg. A Buurtzorg, hoje em dia, tem 14 mil funcionários,
ela não tem nenhum time acima de 20 pessoas que não seja praticamente 100% autônoma. Então, cada bairro tem o seu time de enfermeiros que pode se organizar como quiser. O RH está naquele time, o planejamento está naquele time, a gestão de custos está naquele time. E ele só consegue fazer isso porque esses times autônomos de home care eles estão, de fato, antenados com o propósito maior da organização, né? E acreditam numa enfermagem de uma forma diferente. E os números, também não é para essa palestra aqui, em outros fóruns a gente esmiuça um pouco mais, mas os números deles são impressionantes, eles são... É mais barato fazer atendimento médico domiciliar dessa forma do que da forma tradicional, tanto que ela cresceu tanto, né? Então, de fato, ela hoje em dia tem acho que mais 50% do mercado holandês e um atendimento médico domiciliar mais barato. Por quê? Porque ele atua nessa lógica aqui. Eu vou engajar... Os enfermeiros eles são facilitadores de processos para aquelas pessoas, né? Então, eles vão engajar os vizinhos, a família para olhar mais para o idoso, os vizinhos e a família vão olhar para ele, então precisa de menos enfermeiro, o enfermeiro só vem quando é necessário para uma intervenção médica, e no modelo deles é mais humanizado, é mais barato atender, e com mais bem-estar e mais satisfação dos pacientes, e com times autônomos de não mais que 20 pessoas. Isso aqui são 16 funcionários, que é a centralidade. Tem o fundador, os diretores lá, tem uma intranet, que o segredo deles é alinhamento via intranet, né, de melhores práticas, de achar especialistas em algum atendimento específico. E eles não têm chefes que vão nesses times, mas eles têm coaches, que são pessoas que vão lá para resolver problemas, fazer coaching, né, com os times e trazer práticas de um time para o outro. Um exemplo aqui do Brasil, não sei quem conhece a Mercur. Quem não conhece a Mercur conhece essa borracha que não apaga. Vocês lembram dessa borracha que rasga o papel, mas não apaga? Todo mundo conhece essa. Tem dois lados, ninguém sabe por quê, e ela não apaga, aí você mora na língua. A Mercur é uma empresa familiar que tem mais de 100 anos, ou quase 100 anos, acho que é 26, que ela é fundada em algum lugar aqui está. Bom, mas tem em torno de um século aí de existência, né? Cerca de 10, 15 anos atrás, a terceira geração da família ali, o dono, né, ele ainda está na mão dos fundadores, ele começou a se questionar qual que é o papel dessa empresa no mundo, né? Ela falou, o que a gente agrega de relevante para o mundo? E mais que isso, se a gente deixar de existir, qual que é o impacto da gente deixar de existir? E a conclusão dele é que muito pouco, assim, que o legado deles era muito baixo. E aí ele começou a tomar uma série de decisões, fazer reestruturações com base nesse questionamento. Uma das decisões, ele desinternacionalizou. Existia a Mercur nos Estados Unidos, eles fecharam a filial nos Estados Unidos por acreditar na economia local. Eles fecharam linhas de produto. Então, eles trabalhavam com correia transportadora para tabaco. Eles falaram, a gente não quer atender o mercado de tabaco, dá resultado financeiro, dá lucro para a gente, mas não é algo que a gente quer fomentar. Cancelaram produtos voltados para correia transportadora, aquelas... Você coloca o produto em cima, ele transporta, né, de borracha. Então, eles cancelaram várias linhas de produto, cancelaram borrachas com franchising de Mickey Mouse, Mônica, porque eles não queriam incentivar o consumo pelo boneco, e sim com itens funcionais, né, e começaram a focar a missão e o propósito deles em educação e saúde. Então, eles começaram a entrar numa série de linhas voltadas para a saúde, né, que eles já faziam, mas não era o carro-chefe. E, mais do que isso, eles quebraram as hierarquias internas. Então, hoje em dia, não existe o dono lá, que é do conselho, que é o Jorge, né? Depois tem o Breno, que é o presidente. E aí, embaixo disso, tem um colegiado de 20 pessoas, que eles chamam de facilitadores. E esses 20 facilitadores têm o papel de fazer o processo andar, né? De entrar nos grupos supply chain, entrar no grupo de vendas e ajudar. Cada um deles se dedica a um grupo, mas é de fazer com que esse grupo funcione, converse e interaja com as outras áreas. Eles não têm poder de mando direto sobre esses grupos. Eles, num galpão desativado deles, eles criaram um laboratório de inovação social, que é esse aqui. Então, que é um galpão, um espaço onde qualquer funcionário pode propor pautas de inovação, de conversas, de projetos, e toda a comunidade no entorno pode propor pautas também, para eles ou para a Mercur. Então, é um espaço de cocriação aberto com o público de fora e de dentro, né? Então, isso aqui é um pouco da revolução que eles fizeram. Não é uma empresa pequena, acho que ela tem 750 funcionários, se eu não me engano. Não sei se eu tenho esse número. Acho que é 750 funcionários, então não é uma empresa de 5 que decidiu ser horizontal e voltada para o propósito, né? E também conhecemos bem o pessoal de lá. Quando a gente pergunta para eles, né, mas e aí, qual que é o impacto financeiro disso? Funciona?
Eles falam, a gente não cresceu mais nos últimos poucos anos, então a gente não está maior, a gente não tem mais receita, mas a gente é mais saudável financeiramente. Hoje em dia, o resultado da empresa para a receita que a gente tem ele é melhor. E a gente abriu mão de um monte de coisa. A gente não fica fazendo reunião em São Paulo, em todo lugar, pegando avião, classe executiva para um monte de lugar. A gente enxugou a operação, a gente faz muita videoconferência. Então, a gente foca no que é necessário e não no que dá para fazer, né? Então, em matéria de custos, né? Então, outro exemplo aqui. São alguns de inúmeros exemplos desses movimentos que a gente está vendo, né? Mas que, olhando um pouco para o que a gente aprendeu com esse processo todo, que eu só trouxe alguns exemplos, né? Como que a gente pode olhar esses diferentes movimentos, o que a gente pode aprender desses diferentes movimentos, né? A gente começou ano passado a formular uma hipótese, que é a pergunta que eu fiz para vocês, que é a capacidade de uma organização inovar, se manter resiliente e relevante para a sociedade e os sistemas naturais, né? Para ter uma relevância maior para o todo e continuar tendo sua licença para existir, ele depende de 3 fatores aqui. O primeiro fator é a clareza de propósito, e propósito no sentido mais amplo mesmo, o porquê que eu existo, o que eu faço, o que eu gero, né? A clareza é a natureza dinâmica do seu papel nos sistemas econômicos, sociais e naturais em que ele está inserido. Então, por que a gente fala da natureza dinâmica? Porque o propósito ele vai mudando, né? A sociedade vai mudando, câmeras analógicas não são mais necessárias, você tem que ir se adaptando ao que vem. E para você se adaptar ao que vem, você tem que ter canais de comunicação abertos, canais cognitivos abertos, né? Então, a sua capacidade cognitiva é um segundo elemento aqui, que é a sua capacidade de perceber e reagir à realidade. Quanto mais você enxergar a sua empresa como algo estanque, que fornece coisas e puxa coisas do seu fornecedor, menos você vai ter abertura cognitiva para o mundo, né? Menos você vai estar interagindo de fato com quem te fornece, com quem compra, com quem está no seu entorno. Então, a adaptação, a capacidade de adaptação está ligada a isso também, né? E a adaptabilidade, que é a sua flexibilidade e capacidade de experimentar e se adaptar a diferentes contextos. E quem trabalha com inovação sabe que isso aqui é uma contradição dentro de grandes empresas, né? As grandes empresas elas querem inovar, mas elas querem resultado imediato para o que está inovando. E elas muitas vezes não estão dispostas a experimentar e aceitar que a falha é parte da inovação, né? Então, você começar a incorporar a inovação de fato, né? Essa questão de, vamos criar plataformas de teste, vamos ver o que funciona e o que não funciona e aceitar que o não funcionar é parte do processo. E, por sua vez, isso está ligado à autonomia dos indivíduos que compõem a organização, mais o alinhamento, abertura e interação com os diferentes stakeholders, e nada disso funciona se a gente não tiver uma liderança que topa isso, né? Seja um Mário Kaufmann lá na vaga, seja o Jorge lá da Mercur, seja o fundador lá da Buurtzorg. Então, alguém tem que falar, eu topo esse processo. Eu topo um processo que é mais participativo, onde o propósito ele surge dos indivíduos, os indivíduos estão alinhados com ele, né? Então, a gente enxerga uma relação que é dessa forma. E a gente tentou destilar isso em alguns princípios para organizações aqui, parecido com o que a gente vê em alguns outros movimentos, né? Então, essas organizações que se adaptam, que são plenas em seu propósito, a gente enxerga que ele tem um propósito claro, alinhado com todo mundo, que evolui de acordo com a necessidade, que tem o foco em minimizar os resultados negativos, os impactos negativos e maximizar os positivos. Acho que tem um ponto cego aí também, né? Tem que olhar para todos os impactos negativos e alguns dá para reduzir ou até eliminar. E tem alguns que vão continuar ali, que é inerente à operação. E com os meus produtos e serviços, com a minha operação, o que eu gero de positivo, né? Além do dinheiro? Uma estrutura aberta à integração com stakeholders, seja com espaço de cocriação, como a Mercur fez, seja com espaços de conversa abertos com os diferentes públicos, seja em cocriações com os fornecedores, né? Então, cada vez mais criar abertura para os diferentes públicos para se enxergar como uma organização porosa e não uma organização estanque, que é eu e o resto está fora, né? E existem N exemplos disso acontecendo, tá? Estruturas organizacionais dinâmicas e centralizadas, a gente vê isso acontecendo também bastante e é desafiador. Quebrar as caixinhas que vêm de cima para baixo e começar a trabalhar com estruturas mais fluidas, né? Com papéis dinâmicos, com times voltados para projetos. Uma liderança que topa tudo isso. E nada disso funciona sem sustentabilidade financeira, né? Se não é o objetivo maior necessariamente, ele é o sangue que flui, ele é o necessário. Uma empresa que dá prejuízo, organização do terceiro setor que dá prejuízo, em algum momento vai cessar de existir também, né? Então, toda a parte de resultado financeiro, de lucro, de superávit, ela tem que estar aí, né? É isso por hoje. Falar um pouco de próximos passos, né? Como eu falei, a gente montou uma jornada aí que vai o ano inteiro voltado para esses temas, desde olhar para os sistemas maiores, olhar para as organizações, entrar em cada um desses pilares mais a fundo, né? Entender como é que funciona uma organização horizontal de fato,
com vários exemplos que a gente conhece por aí, olhar um pouco para o indivíduo e que comportamentos e atitudes a gente tem que ter nesse contexto, que não é fácil, né? Na verdade, parece lindo e maravilhoso aqui, mas não é fácil atuar numa organização que é descentralizada, que não tem chefe, por exemplo. E a gente construiu isso nessa jornada aqui, né? Quem quiser saber mais das próximas palestras, eventos, o curso, pode entrar aqui. Depois eu passo o link de novo. Tem essa agenda para o ano aí. Então, vai ter alguns dos eventos vai ter mais de uma vez, né? Por exemplo, esse aqui a gente vai ter de novo em julho. A gente tem uma palestra aqui mais voltada para redes e para organizações com menos hierarquia. A gente tem um focando em impactos e regeneração aqui, e tem os respectivos cursos acontecendo aí também, para quem tiver interesse. Aqui eu já mostrei, não vou retomar, né? Acho que tem essas 4 temáticas que a gente vai trabalhar em palestras e eventos. E tem workshops e cursos que a gente faz também para quem quer se aprofundar, né? Então, tem um 17 de maio voltado para a temática mais geral, tem um falando de negócios regenerativos em junho, tem um bem voltado para redes em setembro e tem uma imersão de uma semana que a gente faz aprofundando bem a fundo aqui em outubro, tá? Aqui a gente usa muitas coisas acontecem em São Paulo, mas essa imersão a gente faz fora. Essas são fotos do ano passado, onde a gente entra desde exposição de conteúdo, traz cases reais, né? Faz construções em grupo, debates em grupo, põe em prática várias dessas coisas que a gente está falando. Para quem quer mergulhar a fundo, pode ser um caminho aí. Dúvidas, vocês podem falar comigo e com a Tenille para qualquer coisa disso, né? A Tenille está aqui na frente também. Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa, né? A gente não ficar cego olhando para o próximo dia, para o próximo aluguel e realmente pensar o que a gente quer construir junto, para que a gente está construindo essas organizações, para a gente poder olhar para esse ambiente de teste de uma forma diferente e entender o que a gente pode aprender dessa plataforma de teste. A gente vive numa época exponencial, né? Como a gente falou. A gente vive numa época de enormes desafios coletivos e é essa a nossa realidade que a gente navega. Sejam bem-vindos.